Olá, tudo bom? Vou fazer um videozinho, um pocketzinho rápido sobre impugnação. Na minha rede social, muitas e muitas vezes eu recebo perguntas assim, olha, como é que eu faço uma impugnação? Como é que eu monto uma impugnação? E a impugnação é um serviço que o jurisconsultor e o assistente técnico tem que saber fazer com propriedade, porque uma boa impugnação muda o rumo do processo. Se o processo às vezes está perdido ali, o laudo foi muito ruim, o laudo pericial foi muito ruim, através de uma boa impugnação a gente consegue, muitas vezes, reverter ali o acontecido. E existem várias maneiras de montar uma impugnação. Você pode simplesmente só negar tudo que está escrito lá, né? Dizer, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, isso está errado. Mas a verdade é que só o negacionismo, né? Só negar o que está escrito ali, não ajuda em nada. Porque não basta você negar e não concordar com aquilo. Você tem que mostrar um outro ponto de vista. O juiz espera isso de você. Você só não concordar... existe até uma frase que se usa muito de maneira corriqueira que é mero aborrecimento da parte. Então você tem que realmente apontar os problemas e, na sequência, você tem que apontar a solução. Eu sei que muitas vezes você já juntou o seu parecer de assistente técnico e você, eu vou dizer que está lá no meu parecer a avaliação mais correta deste caso. Mas isso também não ajuda muito, porque o juiz talvez não tenha tempo de ficar buscando as coisas nos documentos. Se você quer ajudar mesmo, você tem que já colocar ali, olha, eu não concordo com isso e o meu apontamento é esse. E a solução é essa. Eu não concordo com isso, por isso, e a minha solução é essa. E aí você vai construindo a sua impugnação. Uma das maneiras que eu mais gosto de trabalhar é abrir os dois documentos. O laudo, que eu vou impugnar, e do outro lado eu já coloco a minha impugnação, o que eu vou escrever. Fica mais fácil você construir o raciocínio, fazendo a leitura desse lado e já colocando aqui os seus argumentos. E aí você já deixa o seu parecer técnico separado para que você já possa, na sequência, também já colocar os argumentos técnicos que você construiu. E uma outra estratégia que eu uso para não perder a linha do raciocínio é, durante essa confecção da impugnação, além de eu ter o laudo aberto de um lado e o documento do outro, eu costumo já construir os quesitos complementares. Então eu já faço as perguntas na sequência, as perguntas que eu sei que o perito tem que responder, ou que ficaram inconsistentes ali no laudo que ele está desenvolvendo, o laudo que ele apresentou. Então, para facilitar o seu raciocínio e você não perder a linha, abre os dois documentos e vai trabalhando paralelamente em cada um, e já coloca ali também os seus quesitos complementares que vão facilitar então para que você faça uma boa impugnação. Além disso, existem elementos básicos que o laudo judicial tem que ter. Esses elementos eles estão firmados no artigo 473 do Código de Processo Civil. Estou com uma colinha aqui para não perder. A pior coisa que tem é você colocar palavras em artigos da lei. Então você não pode botar ali, supor o que você está dizendo, é melhor você ler exatamente como está escrito. Então o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia. Então o que acontece? O laudo tem que ter ali qual que é o objetivo dele, para que ele serve. E uma dica muito boa que eu dou, e é um conselho do perito, é você olha o objeto da perícia e na sequência você já desce lá embaixo na conclusão do laudo. Por que isso? Porque a conclusão do laudo tem que bater com o objeto da perícia. Então, já vai duas dicas aqui. Primeiro, se o laudo não tiver o objeto da perícia, você já tem que impugnar porque não cumpriu o inciso 1º do artigo 473. Na sequência, você já vai lá observar, ver se o objeto casou com a conclusão. Porque se ele não casou com a conclusão, ele não atingiu o objetivo dele, né? Não atingiu o objeto do laudo. E olha, gente, o que mais tem por aí é laudo
que o objetivo não conversa com a conclusão. Então o cara lá bota lá, vamos falar de, sei lá, de perícia de incapacidade, diz que o objeto é fazer o diagnóstico nosológico do indivíduo. Aí você vai ver a ata de audiência, não foi nem isso que pediu, foi pedido incapacidade laboral. Então o objeto está errado. Aí lá na conclusão conclui com incapacidade laboral. Então o objeto não casou com a conclusão. Isso acontece também muito com laudos ergonômicos. Lá no objetivo está dizendo que o objeto da perícia é auditar NR17. Não faz sentido. Não é esse o objeto. O objeto é apresentar os fatores de riscos ergonômicos encontrados naquela atividade que poderiam ter causado as moléstias que o reclamante está pleiteando no processo. Então, existem diversas maneiras de você encontrar falhas metodológicas ali, ou falhas principalmente no cumprimento desse artigo. E outra estratégia interessante e que eu uso é que, vamos lá, no inciso 3º diz o seguinte, que o laudo pericial, né, o artigo 473 diz que o laudo pericial deverá conter, inciso 3º, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Então, o laudo ele tem que ter um método. Como que o perito concluiu, como que ele construiu o seu raciocínio? Como que ele alcançou aquela conclusão? Não só um método, né? Ele pode ter mais de um. Normalmente, quando a perícia é fisioterapêutica, o método utilizado vai ser basicamente, o cerne do laudo vai ser semiologia fisioterapêutica. Baseado no nosso conhecimento, no nosso diagnóstico e naquilo que a gente faz de melhor, que é avaliar o paciente. Mas quando a gente fala de perícia ergonômica, tem vários métodos de avaliação. E às vezes não fica claro para quem está lendo qual foi o método utilizado. Veja bem, às vezes o perito começa a falar assim, eu observei que tinha movimentos repetitivos na tarefa. Mas aí você não encontra lá nenhuma contagem de ciclo, você não encontra uma norma ISO que ele poderia ter usado, que atualmente é a 11228 anexo 3. Ele não usou nenhuma ferramenta ergonômica. Como é que ele concluiu pelos movimentos repetitivos se ele não escolheu um método? Isso é da cabeça dele? E aí vem mais um erro do laudo que você pode impugnar. Quando não tem o método, primeiro que não cumpre o artigo, segundo que ele está sendo opinativo. E um laudo pericial não pode ser opinativo. Aliás, opinar no laudo é motivo de suspeição, o perito pode ser destituído. Então, o método tem que estar bem claro dentro do laudo judicial. Na minha experiência, em muitos momentos você vai fazer referência, principalmente na perícia ergonômica, quanto a fatores de risco que você encontra durante a atividade laboral, durante a inspeção, melhor dizendo, na perícia in loco. E aí você vai fazendo vários apontamentos. Olha, nesse momento tinha uma postura inadequada, neste momento tinha uma imposição de força. E aí, para você não ficar repetindo os conceitos, e inclusive depois, claro, você vai fundamentar no método, mas os conceitos de postura inadequada, conceito de repetitividade, de imposição de força, de compressão mecânica, de vibração, que são os fatores de risco mais lesivos, você poderia e pode criar um item dentro do seu laudo escrito método e conceito. E lá você especifica o que é postura inadequada, no seu entendimento, no seu conceito, extraído de algum autor referência. Lembra que você tem que comprovar que o método é predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento. Então vamos lá, você vai pegar lá um conceito de postura inadequada, de preferência de uma norma, pode ser a 11228, melhor dizendo 11226, você pode pegar um conceito de repetitividade da 11228 anexo 3, e aí você vai construindo ali o seu método e os seus conceitos. E claro, depois você vai ter algum momento do seu laudo que vai ter uma análise técnica
e discussão, você vai colocar lá o seu método de conclusão quanto ao risco. Mas se o documento não tem, ele fica manco, e aí você pode questionar, vem cá, qual que foi o método? Onde é que está o método? Isso é uma questão que a gente impugna e reitera várias vezes. E no caso de uma perícia fisioterapêutica, a semiologia fisioterapêutica ela é natural, ela existe em diversos autores, tem diversos roteiros de avaliação musculoesquelética, neurofuncional, cardiorrespiratória. Você vai escolher um roteiro dentro da semiologia fisioterapêutica para aplicar no seu laudo ou no seu parecer. E você pode criar um item também chamado aporte teórico, onde você vai colocar ali alguns apontamentos ou algumas informações relevantes que vão contribuir para a construção desse seu documento forense. O aporte teórico é para aquele leigo que estiver lendo, entender do que você está falando, ou até o assistente que estiver ali, talvez lendo o seu laudo, entenda o que você está querendo dizer. Então, o resumo desse pocket. Primeiro, observe se o laudo atende o objeto da perícia, principalmente o que foi pedido na ata de audiência. Se tem o objetivo, se tem o objeto da perícia. Segundo, veja se a conclusão bate com o objeto. Vê se ele realmente está casado um com o outro. E terceiro, observe se o perito escolheu e apresentou algum método ou algum conceito sobre aquilo que ele está usando para concluir, Porque a verdade é que o laudo ele tem que ser construído de uma maneira que, se eu for lá como assistente, eu consiga reproduzir o que o perito fez e chegar a alguma conclusão parecida, ou que ao menos eu consiga fazer a mesma coisa que ele fez. Normalmente os assistentes fazem tudo junto, A gente está ali, cada um coleta o que é do seu interesse e finaliza e conclui. Então, esse é uma dica, um conselho do perito rápido de como organizar uma impugnação com 2 itens básicos assim. Depois, claro, você aprofunda na parte técnica, mas o objeto da perícia e o método tem que estar dentro do laudo. Beleza? Se você curtiu, compartilha, salva, encaminha para algum colega perito aí essas dicas e esse conselho do perito. E se você gostou, deixa um joinha também. Esse vídeo vai ficar no IGTV, também vamos lançar no canal do YouTube. Quanto mais a gente compartilha, mais aumenta a nossa comunidade de peritos aí, e jurisconsultores e assistentes técnicos mundo afora. Beleza? Valeu!